Estamos de volta com o Cena Pública, recebendo hoje Ivana Barreto, pesquisadora, especialista em ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde pública da Fiocruz, e Raimundo Walter, mestre em ciências da computação e professor do Instituto Federal do Ceará, também doutorando em inteligência artificial aplicada à saúde. O nosso tema hoje, e estamos de forma virtual com os nossos convidados para continuarmos mantendo e cumprindo a medida e o decreto que foi determinado pelo governo do estado do Ceará. Nosso tema hoje é a pesquisa, o artigo que vários pesquisadores se debruçaram para fazer e determinar o que foi que causou o colapso em Manaus e um comparativo entre o comportamento das pessoas que moram aqui em Fortaleza e em Manaus. Por que Manaus colapsou na saúde e Fortaleza ainda não? Eu vou pedir ao professor Raimundo Walter que possa nos ajudar a entender melhor o índice de permanência domiciliar, né? Que gráfico foi que surgiu, que índice, o que esse índice apontou com relação à população. E em seguida eu vou pedir à professora Ivana Barreto que também nos informe sobre o comportamento das pessoas quando elas não adotaram medidas não farmacológicas, ou seja, medidas que não são necessariamente a tomada de medicamentos. Então eu vou começar com o professor Walter. Bem, Soraya, no começo, quando iniciou a pandemia, as pessoas tentaram ver uma forma de como medir e perceber medidas de restrição de mobilidade no mundo democrático livre, né? E na China, essa restrição de mobilidade foi feita de uma forma muito rápida, mas no nosso caso aqui, como é no Brasil e a maior parte do mundo, a gente depende da coordenação do poder público e também da consciência das pessoas em geral. Então, a gente começou a pensar como é que a gente poderia dar uma nota para uma determinada cidade em relação à implementação das medidas de controle de mobilidade. Veja que elas não precisam necessariamente serem conduzidas pelo poder público, mas se forem conduzidas pelo poder público, fica ainda melhor. A gente consegue observar no estudo, inclusive do artigo, que Fortaleza é a capital que tem maior índice, maior nota, né? A gente consegue implementar mais a permanência das pessoas, a permanência delas em casa. Né? Então, como foi que a gente chegou nesse índice? A gente pegou os dados do Google, o relatório de mobilidade do Google para a cidade de Fortaleza, para a cidade de Manaus, para as cinco principais capitais do país e tentamos traçar um paralelo entre elas. E daí, então, surgiu o índice de permanência domiciliar. Eu tenho até um gráfico aqui para mostrar para vocês. Eu posso compartilhar com vocês agora? Pois não, pode fazer. Esse gráfico é o que traça exatamente o comportamento da população nesse período em que vocês analisaram. Que foi exatamente de quanto tempo, professor? Bem, esse gráfico começa mais ou menos ali final de fevereiro, né? Eu não sei, por ali entre... Pronto, dia 21, está aqui, dia 21 de fevereiro, a gente tem um começo desse índice, a gente começa a ter os dados que o Google disponibiliza, né, no seu site, os dados de permanência das pessoas em determinados lugares, como a gente já falou, e a partir desses dados a gente traça uma forma de dar uma nota a cada cidade, e quanto maior a nota, maior é a permanência das pessoas em casa, né? E uma coisa engraçada, Soraya, é que esse índice, ele pega a permanência das pessoas em casa, mas também acontece que, e foi o que aconteceu, vocês vão ver mais à frente em Manaus e Fortaleza, as pessoas, as residentes em Manaus, né, a gente sugere o estudo que as residentes em Manaus, assim como as residentes em Fortaleza, elas passaram mais ou menos a mesma variação de permanência em casa. Mas o que modifica é a região metropolitana, que normalmente vai para a capital para fazer compras, para passear, para lazer. E essa movimentação é que pode, no caso de Manaus, foi o que afundou lá, essa linha verde, por exemplo. Essa linha verde é o IPD para Manaus, é desde o dia 21 de fevereiro. Só lembrando ao pessoal de casa, professor, o IPD é o Índice de Permanência Domiciliar. Ou seja, essa linha verde é como se comportou a população de lá, né? O traçado dela mostra quem ficou mais tempo em casa e quem ficou menos tempo em casa nas duas cidades. Isso, demonstrou nota para cada cidade. Então, a gente tomou uma nota boa aí. Fortaleza, entre as capitais que a gente estudou, esse índice foi a que teve a maior nota, mas você percebe um acompanhamento ali no começo do ano, ainda ali até maio, existe um acompanhamento das duas curvas em relação a Manaus e Fortaleza. Se parecem um pouco.
mas a partir de certo momento, Manaus começa a relaxar, as medidas de contenção começam a se relaxar, o que a gente considera que foi cedo demais, e aqui em Fortaleza a gente continuou controlando a permanência das pessoas em casa, ou seja, a restrição de mobilidade delas para que o vírus não circule. À medida que chega um ponto, já a partir ali de outubro, dá para notar melhor, que o índice de Manaus ele cai abaixo de zero. Significa dizer que as pessoas já estão passando a andar mais fora de casa do que o que era comum para o período pré-pandemia ali, entre janeiro e fevereiro. Esses E aí, tracinhos vermelhos significam o quê, professor? pronto, esse tracinho vermelho é a média móvel de mortes, de óbitos absolutos para as duas capitais, né, Fortaleza e Manaus. Você vê que a primeira onda de mortes, né, perceba que aí é mortes, não é testagem. Ou seja, é um dado que é mais difícil da gente perder, né? Testagem não, aí depende da forma como você testa, mas óbitos não. Quando a gente olha para a curva de mortes, né, em Fortaleza, você vê aí uma primeira onda da curva de mortes maior do que a onda que tivemos em Manaus, né? E perceba que aí já são mortes, né? Perceba que o vírus circulava anterior a essa onda. Então, essa onda de mortes, estatisticamente, tem uma onda antes de infecção, que é bem maior, né? Pensa-se aí de 20 vezes maior do que essa curva que a gente teve aí para mortes, para Fortaleza. E aí, na Professor, sequência... pois não, Pode pode falar. concluir a sequência. Na sequência, Fortaleza continuou mantendo as medidas de contenção, alguns relaxamentos, no artigo mostra isso com detalhes, e a gente vê que o índice para Fortaleza se mantém sempre acima de zero, caindo ao seu menor valor ali por volta do Natal, do período natalino, de festa de fim de ano, onde as pessoas realmente saem mais de casa, mas no caso curioso de Fortaleza, a gente saiu mais de casa para fazer compras e voltar para casa. A permanência residencial, né, que é uma das medidas que compõem o índice, ela se mantém quase que constante durante o ano inteiro. O que muda realmente é a movimentação das pessoas que vêm fazer compra em Fortaleza, inclusive do fortalezense. Professor, agora de que forma a tecnologia, né, com a informação desses dados, vai nos ajudar a construir modelos matemáticos e a partir desses modelos a gente partir para ações, medidas que sejam efetivas e a gente possa ter aí pelo menos uma redução maior no número de mortes? Pode até, se quiser, Olha, retirar o gráfico aí para a gente poder acompanhar o depois. compartilhamento, né? Olha, Soraya, o que acontece, voltamos aqui comigo? Pois não, pode continuar. Pronto, o que acontece é que a estatística básica já nos ajuda bastante, né? Agora, a inteligência artificial pode ir além, mas depende realmente de muita informação. Para o caso do coronavírus, como uma doença relativamente nova para a ciência, então fica um pouco complicado. O que nos ajuda são os métodos comuns de estatística que o governo do estado certamente, junto com o CESA, deve estar aplicando e acompanhando a curva de mortes, a curva de internação, e aí percebe-se que em determinados momentos ele tem que realmente agir para restringir mobilidade, no caso que as pessoas permaneçam mais em casa, porque senão vão lotar os postos de saúde e assim pode não ter condições de dar resposta, né? O poder público pode ter complicações, e aí aconteceu o que aconteceu em Manaus, né? Com o IPD lá em Manaus, a gente vê que no final do ano passado, esse IPD cai abaixo de zero, se permanece durante muito tempo ali, e aí surge uma nova cepa do vírus, né? Parece que bastante que se prolifera muito rápido, e aí a gente teve realmente a quantidade de pessoas que se infectaram foi bem maior, pela curva de morte dá para perceber isso, e aí a gente sugere no estudo que é por conta da permanência das pessoas fora de casa. Professora Ivana, com relação às medidas não farmacológicas, né? Não vamos falar aqui em ivermectina, em cloroquina, em azitromicinas, nenhum tipo de corticoide ou antibiótico, né? As medidas não farmacológicas, que é a utilização do álcool em gel, o uso de máscara, né? E outras medidas que são recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, mas que também não foram seguidas, né? Vocês têm dados também sobre essa falta de cuidado com essas medidas? Então, um dos dados é esse da permanência domiciliar, né? E eu queria dizer que, Carla, esse nosso trabalho ele pode ajudar muito o poder público a tomar decisão, né? O índice de permanência domiciliar se mostrou muito sensível. Então, em Manaus, na hora que houve relaxamento das medidas de contenção, rapidamente o índice
de permanência domiciliar caiu. E quando houve novamente o decreto de distanciamento social, rapidamente esse índice aumentou. Então, ele responde muito rápido às decisões do governo e pode auxiliar a tomada de decisão, né? E a outra pergunta que você falou, qual foi? Com relação a essas medidas, né? Isso também impactou nesse índice, né? As pessoas que relaxam, que não usam o álcool, não usam a máscara, elas também estão se contaminando mais, né? Sim, o nosso estudo, particularmente, ele não investigou essa questão, mas a gente tem outros pesquisadores que estudaram essa adesão, né, à máscara, ao álcool gel, e a gente vê que ainda não está no nível. Você vê os países asiáticos, que, primeiro, que eles têm uma população enorme, né, tem enormes densidades demográficas nos países asiáticos, na China, na Coreia, no Japão. Então, são países que já convivem com essa coisa dessas viroses respiratórias e eles já têm o hábito de usar máscara, de se proteger, de lavar as mãos, tem maior cuidado, já está introjetado dentro da cultura das pessoas. Não é o Já é nosso hábito caso. deles, né? Já é hábito, eles já incorporaram isso, e nós ainda não. Então, é preciso realmente, né, nós somos um país tropical, é muito quente, então a gente é muito acostumado a ser muito livre, né? Mas a gente está no momento que as pessoas... Outra coisa, né? Tem a questão da alfabetização. Então, parte da população não entende o que é um vírus, o que é um micro-organismo, não compreende, né? Porque é um inimigo invisível, quer dizer, uma coisa que você não vê. Você não vê, que está ali ameaçando, mas você não consegue enxergar a olho nu. Então, nem todo mundo compreende esse conceito. Mas é preciso, então, que a gente fale de forma fácil. Eu estava lendo ontem o nosso diretor da Fundação Oswaldo Cruz aqui em Ceará, doutor Carlos Lavô, que é microbiologista, né? É sanitarista, mas também microbiologista, ele, nas memórias dele, dizendo que ele levava um microscópio, e aqui em muitos movimentos de saúde pública a gente fez isso, levava um microscópio e mostrava à população a existência desses pequenos seres que você não vê a olho nu, para que as pessoas possam compreender a importância de usar a máscara, as mãos, porque assim, para muita gente não dá para entender por que é necessário, né? Já que ele não está vendo nada. Eu vou Então, pedir esse conceito. Eu vou pedir também uma resposta rápida da senhora com relação a duas questões que estão pairando aí, que a população também está sem saber. As novas cepas estão aí, né? O exame que eu faço, né, em qualquer laboratório, seja ele o RT-PCR ou o exame de sorologia, ele vai detectar as novas cepas ou ele vai detectar que você está com coronavírus. Se eu pedir uma investigação maior, se no caso esse exame for sorteado, é que a Secretaria de Saúde faz uma investigação maior. E outra questão, com relação a essa variante, né? A nova cepa é diferente, de nova variante ou é a mesma coisa? A nova cepa e nova variante, pelo menos da forma que você está usando como sinônimo, né? Uhum. Então, na verdade, assim, o que é que a gente já sabe? Cepa, variante, mutação, é tudo a mesma coisa. Se usa mais para virologia, se usa mais o termo, né? Cepa se usa mais para bactéria. Mas, assim, enfim, o vírus, ele vai se adaptando. Quanto mais ele é transmitido, quanto maior o número de casos numa sociedade, mais o vírus se adapta a essa convivência com o ser humano. Mas né? Essa adaptação dele é por causa do clima, é por causa da população, é por causa da raça? Por que é que ele faz essa adaptação? É porque isso é da natureza do vírus, é da natureza de qualquer ser vivo se manter na natureza, né? Charles Darwin, então. É natural que qualquer micro-organismo, qualquer ser vivo, ele quer permanecer na natureza. Quer dizer, eu estou usando um sentido figurado, porque não é bem isso. Ele é programado geneticamente para se estabelecer e para permanecer existindo na natureza. Quanto mais, pela programação genética, quanto mais, melhor. Então, o vírus, ele vai fazendo existe a evolução. Aqueles vírus que mais se transmitem, eles vão se multiplicando mais, né? Então, há uma tendência desse vírus se tornar mais transmissível e mais adaptado.
quanto mais ele for transmitido. Por isso que é tão importante a gente parar esse processo de transmissão, né? E, por enquanto, a gente só tem as medidas não farmacológicas. O que é isso, medida não farmacológica? É que até esse momento nós não temos nenhum medicamento que funcione de forma específica para eliminar o coronavírus. Não existe nenhuma droga hoje que elimine o vírus. Existem drogas, como, por exemplo, está provado que os corticoides, nos casos graves, reduzem a inflamação. Mas não são medicamentos específicos para o vírus. O vírus não responde a esses medicamentos, ele não é eliminado com medicamentos. Portanto, as únicas medidas hoje que comprovadamente podem barrar a transmissão do vírus são essas medidas aí que a gente chama não farmacológica, que é o quê? Utilizar a máscara, lavar as mãos, usar álcool gel e restringir a nossa circulação. Quanto menos contato nós tivermos com outras pessoas, menos esse vírus vai ser transmitido. Contato físico. Tá. E até a gente pode até usar esse termo, né, para também trabalhar melhor esse conceito de distanciamento. Falar em distanciamento físico, né? Porque o social, o que nós estamos fazendo aqui, a gente nos adaptamos. Unidos, fora distantes, né? Só aquela pergunta a respeito do teste. O teste vai detectar qualquer tipo de coronavírus, seja ele a nova mutação, seja ele veio de Manaus, é a mutação do Reino Unido, ele vai detectar. Não vai precisar surgir um novo teste para detectá-lo. Pode surgir testes mais efetivos, mais eficazes, mais sensíveis, mas assim, hoje o que nós temos de mais sensível e mais específico é o RT-PCR. E ele detecta qualquer que seja variante. Que é o do cotonete. Ele dá detectável ou não detectável. Certo. Então, ele detecta qualquer tipo de variante do vírus. Agora, para você saber a variante, é necessário que esse material que esteja, onde o vírus esteja presente, vá para um laboratório de genômica. Então, eles vão fazer o estudo genômico daquela amostra para a gente saber se ela é a variante do Amazonas, ou é a variante sul-africana, ou é a variante inglesa, por exemplo. Eu quero saber com relação a relaxamento de medidas, né? Ter a mortalidade, a queda da mortalidade como um índice, um parâmetro para relaxar nessas medidas, é o parâmetro exato ou não? Eu quero saber se você já tem alguma indicação nesses estudos que foram feitos até hoje, não só nesse último artigo que foi publicado. Então, qual é a condição ideal? A condição ideal era que todo caso suspeito, qualquer pessoa com síndrome gripal no Brasil, qualquer pessoa que tivesse hoje nariz obstruído, tosse, dor na garganta, dor no corpo, pudesse ser testada. É isso que foi feito na Coreia, é isso que foi feito na Nova Zelândia, é o que está sendo feito nos países que controlaram, na China foi feito assim. Qualquer um grande investimento na investigação de casos suspeitos, porque aí você dá tempo de você agir. Se você detecta precocemente uma pessoa que está com coronavírus, aí a vigilância sanitária pode agir, impor que ela fique dentro de casa, em quarentena. Se é positivo, então a pessoa sabe, não, eu tenho que ficar, porque eu sou positivo, senão eu vou transmitir para outras pessoas. E aí você investiga também os contatos dessas pessoas, para saber se algum daqueles contatos se contaminou e faz a mesma medida. Então, dessa forma, você consegue conter a transmissão do vírus, isolando pessoas que estão contaminadas, né? Então, a testagem massiva, mas de casos suspeitos e dos seus contatos, com as medidas de quarentena, são as que são mais efetivas hoje para conter a pandemia. E agora, é claro, a vacinação, né? Que a nossa grande esperança é realmente de controlar de uma forma que a gente possa viver sem a necessidade de tantas restrições. Pois é, aqui no Brasil, eu volto a repetir, no início do programa a gente reforçou isso, há um ano, né, exatamente no dia 26 de fevereiro do ano passado, a gente tinha registrado o primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil, que foi um caso em São Paulo. A partir daí se espalhou, estamos quase chegando a 250 mil mortos, com muitos infectados, milhões de infectados pelo país todo. Professor Walter, o que é que a gente poderia ter aprendido com o Wuhan, com a Itália,
que a gente ainda, nesse ano inteiro, não conseguiu aprender e colocar em prática para a nossa população estar mais protegida? Olha, Sora, eu acho que temos aprendido a brasileira a forma de que a única medida que é realmente eficaz é a medida amarga da permanência das pessoas em casa, né? Então, se você puder, fique em casa. Eu acho que foi o que o Han nos ensinou ao mundo inteiro, só que é difícil de implementar isso, né? Porque também parte da conscientização das pessoas de que essa é uma medida realmente importante. E o nosso estudo, ele demonstra isso, né? Ele dá uma nota às cidades que realmente têm conseguido implementar a permanência em casa e ainda demonstra que Manaus, que não foi tão bem nessa permanência, disparou realmente os casos que chegaram ao posto de saúde, infelizmente, por colapso na saúde, falta de oxigênio, não conseguiram dar resposta lá, provavelmente muitas mortes dessas mortes evitáveis. Então, assim, eu acho que a principal lição que a gente está aprendendo é que esperamos com o que a gente pode a vacina, mas enquanto a vacina não está disponível, né, esperamos em casa. O senhor falou da vacina. A gente vai ter que tomar vacina todo ano contra o coronavírus? Será que ele vai se tornar a segunda influenza? A gente vai ter que tomar vacina contra a gripe, vacina contra o coronavírus e ele não vai embora nunca mais? Quando é que a gente vai se tornar mais fortes ou quando é que esse vírus vai enfraquecer? Doutora Ivana? Tá. Hoje, Pois não, professora, pode falar. sim, pensei que estava fechado o microfone. Então, hoje eu estava ouvindo o colega, né, Felipe Naveca, sobre isso. E assim, o que nós provavelmente sim, a gente assim vai ter o coronavírus, parece um vírus que vai permanecer entre nós e a gente vai ter que tomar vacinas periodicamente, vacina para o coronavírus. Qual vai ser a periodicidade? A gente ainda não sabe, né? Nós não sabemos, não temos certeza, não temos clareza disso ainda, mas é bem possível que a gente vá ter, como é feito na gripe, né? Que você vacina anualmente e que você vai atualizando a vacina, de acordo com as mutações que vão, das variantes que vão acontecendo com o vírus. Aí você adapta a vacina e você aplica ela periodicamente, que é para a população se manter protegida. O que que a gente pode, a gente está quase chegando aqui, passa rápido o programa, né? O que que a gente pode deixar de informação nesse finalzinho de programa para quem está nos acompanhando agora, né, pela TV Ceará, ou vai nos acompanhar depois pelo YouTube, vai rever essa entrevista várias vezes? Olha, eu queria reforçar a importância, né, da população compreender que é preciso, nesse momento, a gente está vivendo num outro pico, né, num outro pico de transmissão de casos. Ainda não está claro para a gente se é porque a variante que surgiu no Amazonas já está aqui circulando. Provavelmente sim, porque o nosso estado tem uma relação muito forte na nossa população. O Ceará tem uma relação muito forte com a população do Amazonas, a gente tem voos diários, então provavelmente essa variante está circulando aqui. E mesmo porque ano passado muita gente não adoeceu, não contraiu o vírus ano passado. Então, aquelas pessoas que ainda adquiriram a doença, e mesmo as que já tiveram, mas muito mais as que ainda não tiveram, estão suscetíveis, que a gente chama. Quer dizer, elas não têm proteção contra essa virose. Então, enquanto não tomar a vacina, as 2 doses de sua vacina, a única forma de você se proteger é ficar o máximo possível em casa e, quando sair de casa, utilizar a máscara, levar consigo álcool gel, estar o tempo todo higienizando suas mãos para evitar contrair a doença. A gente tem que dar essa ajuda agora ao governo, porque por mais eficiente que o governo seja, é impossível você estar multiplicando todo dia leitos de UTI, leitos de hospital. Então, a gente tem que compreender que o sistema de saúde tem um limite e a gente precisa fazer nossa parte. Ficar em casa, usar máscara, lavar as mãos, usar álcool gel. Eu tenho muito medo dos assintomáticos, professora, aqueles que
não sentem os sintomas, não sentem nada, mas estão transmitindo a doença e aí você não sabe do lado de quem você está, de uma pessoa que está com coronavírus e está assintomático. Professor Walter. Por isso você tem que usar a máscara. Exatamente. Eu só estou sem máscara aqui dentro do estúdio, porque só tem eu e o Cássio, que está bem distante de mim aqui. Professor Walter. Perfeito. Olha, Soraya, a gente passou o ano de 2020, a gente perdeu contato com muita gente, né? Com nossa família, profissionais de saúde sofreram bastante, foram guerreiros, inclusive muitos deram as vidas por nós, para que a gente conseguisse ter um combate efetivo. Graças a Deus, o nosso governo, o Estado, tem feito, na contramão do governo federal, medidas para que realmente a gente consiga segurar essa medida macabra, que é a quantidade de mortes no Estado. Mas, diferentemente de 2020, agora em fevereiro de 2021, a gente já tem uma luz do fim do túnel, que é a vacina. A gente já vai aí em torno de 2%, 2,5% de vacinação no país inteiro. Daqui a pouquinho, tá? E aí daqui a pouquinho a gente não sabe quando, mas a gente já vê a luz no fim do túnel. Muito provavelmente a quantidade necessária de vacinas vai estar disponível, então tome a sua vacina e a partir daí a gente vai conseguir voltar devagarinho a poder se abraçar à normalidade do nosso dia a dia. Se Deus quiser. Eu estou lá no finalzinho dessa fila, mas eu estou esperançosa. Eu podia falar só um pouquinho da vacina? Acho pois não, professora. Para dar esperança às pessoas, né? Que a Fiocruz, ela está com esse acordo com a Universidade de Oxford e a AstraZeneca. Então, tem todo um acordo de produção de vacinas, né? Então, está previsto agora, para metade do mês de março, distribuir 10 milhões de doses de vacina. A Fiocruz recebeu um ingrediente farmacêutico ativo do Instituto Serum, da Índia, para fabricar 10 milhões de doses ainda no mês de março, mais 15 milhões de doses no mês de abril, até junho, 50 milhões de doses, e até dezembro, 100 milhões de doses, né? Sendo que nesse caminho aí vai haver a transferência tecnológica, a Fiocruz vai passar a dominar a produção do próprio ingrediente farmacêutico ativo e se tornar autônoma na produção da vacina. Então, 100 milhões de doses, você vacina 50 milhões de pessoas, né? Porque cada pessoa precisa de 2 doses. Então, a gente, com isso aí, já consegue imunizar todas as pessoas acima de 60 anos e mais gente ainda, pessoas até 50 anos. E com as doses que o Instituto Butantan também vai produzir, né, a gente tem esperança de que realmente a gente consiga atingir um nível razoável de proteção da nossa população até o mês de dezembro de 2021. Vamos esperar e torcer por isso. Mais uma vez, eu agradeço a participação da doutora Ivana, do professor Raimundo Walter. Infelizmente, estamos encerrando o Cena Pública aqui, mas eu agradeço a você que nos acompanhou nesse momento, a você que vai até as redes sociais e principalmente aos nossos convidados de hoje. Doutora Ivana Barreto, pesquisadora, especialista em tecnologia, ciência, produção e inovação em saúde pública da Fiocruz, e Raimundo Walter, mestre em ciência da computação e professor do Instituto Federal do Ceará, além de doutoranda em inteligência artificial aplicada à saúde. Muito grata a vocês dois pela participação, grata a você que está em casa, que está aí no seu computador, grata por sua companhia. Um bom descanso e até a próxima terça-feira com mais um Cena Pública inédito às 10 horas da noite, mas sempre disponível para você nas nossas redes sociais e no YouTube. Até breve.